Olá, irmãos, amigos, meus queridos, boa noite. Você vai assistir a este vídeo, talvez de manhã, talvez à tarde, então, mas nós estamos produzindo já no início da noite, então, no momento é boa noite. Eu sou Maurício Alves Gonçalves, membro, diácono da Igreja Batista do Bairro Sublime. Estou fazendo esse trabalho para a igreja, para os irmãos da igreja, que é um trabalho de escola bíblica dominical. E algumas outras pessoas, amigos, vão ver, e eu quero dar a esses as boas-vindas. Pretendemos aqui desenvolver um estudo da Palavra de Deus, baseado na revista Palavra e Vida, que é produzida pela Convenção Batista Fluminense, e essa revista ela é do segundo trimestre de 2020, produzida pelo pastor Isaltino Gomes Coelho. O pastor Isaltino já é falecido, mas esse artigo dele, esse estudo dele foi produzido e a convenção mandou para nós. Então hoje nós vamos desenvolver o estudo de número 6, que é intitulado Culpado ou Inocente? Culpado ou inocente? É uma pergunta, é uma interrogação, e dentro do desenvolvimento do estudo nós vamos perceber a situação que nos é apresentada pelo apóstolo Paulo, e o pastor Isaltino comenta com muita propriedade, e eu vou tentar me manter fiel ao texto do pastor, porque considerei uma coisa bastante clara, e se eu fosse fazer a produção de um artigo, de um estudo como esse, eu faria exatamente como ele fez. Então, nós que somos professores de escola bíblica dominical, e os demais, e a liderança em geral, costuma censurar e criticar no sentido de que os professores não copiem, não leiam na íntegra o estudo. É evidente que no decorrer do estudo a gente acrescenta algum comentário próprio, de alguma experiência própria. Mas eu pensei e estou disposto, decidido a manter a maior fidelidade ao texto. Este estudo desse trimestre está falando, todo ele está falando sobre o apóstolo Paulo, que foi o apóstolo que era um fariseu, se converteu ao cristianismo e passou a pregar e ensinar, e ele tem nos dado durante o tempo até hoje, muitos ensinamentos preciosíssimos. Esse texto, esse assunto de hoje, esse tema de hoje, é sobre a justificação. Justificação pela fé. Então, eles intitularam culpado ou inocente, porque do decorrer do estudo, nós vamos ver. Seria bom, mas não foi avisado antes, né? Que os irmãos tivessem em mãos caneta e papel para anotar os versículos, já que os irmãos não têm essa revista em mãos para acompanhar. Alguns membros da igreja têm uma postagem que o pastor fez da revista, mas nem todos têm. Então, se a pessoa estivesse acompanhando com a Bíblia na mão, com uma revista, poderia conferir os textos, ou então anotar, porque não vai dar para conferir na hora, e depois fazer uma avaliação do estudo, fazer talvez uma crítica, talvez uma observação. Então vejamos, Romanos, capítulo 1,
Romanos 1, versos 16 e 17, nós encontramos a seguinte expressão: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, queridos, queridas, em primeiro lugar, a observação, pela fé. O justo viverá pela fé. Então, a vida de qualquer pessoa que esteja no Evangelho, ela é calcada na fé, baseada na fé. Não há outro. Não há outro. Então, os comentários que nós temos, através desse texto aqui, veio à luz, trazida por Martinho Lutero, na época em que ele iniciou a reforma protestante, reforma da igreja, onde ele não concordava com os procedimentos da Igreja Católica e, através da Bíblia, ele foi encontrando que o justo viveria pela fé e que não era pelas obras e que não era pela venda de indulgências e que não seria por nenhum outro meio. E daí ele começou a trabalhar em cima disso. E nós temos o seguinte: não foi Lutero quem inventou isso, não foi Lutero que criou isso, ele foi encontrar na Bíblia palavras do apóstolo Paulo. Hoje nós estamos seguindo. Eu hoje estou aqui falando, não sou eu que criei nada, não inventei nada. Mas eu já disse, se fosse fazer hoje, se eu fosse criar algum trabalho, eu faria exatamente como está aqui. Porque está na Bíblia e nós concordamos plenamente. Então, a salvação pela fé, é possível vê-la ainda no capítulo 3, de 21 a 24. Capítulo 3, eu vou ler, e existem muitos textos que nós vamos citar, não vou ler todos. Não vou ler todos, senão perderíamos muito tempo. Mas esses primeiros aqui, eu vou ler para que as pessoas que estiverem entrando neste estudo passem a entender porque nós estamos falando. Justiça por meio da fé. Romanos 3, de 21 a 24. Então diz o seguinte: mas se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, falamos pela fé e agora falamos pela graça. Salvação vem pela graça de Deus, que outorgou à humanidade o privilégio de alcançar a salvação. De que maneira? Primeiro, pela graça, depois, pela fé em Jesus Cristo. Você entende que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo veio ao mundo, viveu,
pregou, andou e foi crucificado para salvar a humanidade, para salvar o pecador. Então, por esta fé, o elemento vai encontrar a justificação, vai encontrar a salvação. E a justificação, nós temos algumas observações, alguns comentários a fazer, e fazer aqui uma analogia de salvação, de fé, de justificação com o que prega a Igreja Católica Romana, de onde eu vim e de onde muitas outras pessoas vieram. O católico, ele prega a Igreja Católica. Nós não vamos falar nem do católico hoje, o elemento, o indivíduo hoje que é católico, que na maioria dos casos ele não faz uma defesa desse tema, ele não vive esse tema, mas a tônica da Igreja Católica, da matriz, foi e é até hoje salvação pelas obras, é a prática da caridade. Existe um outro ramo religioso que também prega a caridade, a salvação pela caridade, que são os espíritas. Existem vários ramos de espiritismo e eles também trabalham em cima desta tese. Tem que se fazer o bem. O crente, o evangélico, a Bíblia ensina que a salvação é pela fé, não é pela lei e não é pelas obras. Então, você vai entender que não há necessidade de realizar nenhuma obra, não há necessidade de você fazer o bem, não há necessidade de você fazer a filantropia, a ação social. A igreja evangélica está isenta disso? Não, não está isenta disso. A Bíblia toda, ela fala de amor, ela fala de perdão, ela fala de caridade e ela fala de cuidar do seu semelhante. Mas nós vamos cuidar dentro das nossas possibilidades, não esperando com isso alcançarmos a salvação. Nós vamos fazer isso porque nós já estamos salvos. Nós já temos certeza da nossa salvação através da nossa fé pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela graça de Deus. Uma vez que nós já estamos salvos, uma vez que nós temos fé, nós vamos fazer as obras. Então, meus caros, primeiro vem a fé e depois vem as obras. E se você não conseguir fazer obra, nem de caridade, nem de ajuda, nem de nada, nem na igreja, nem na sua comunidade, se você não conseguir fazer nada disso, porque você não pode, porque você não tem recursos, se você tiver a fé em Deus e em nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, você então estará justificado. Justificado, e então nós vamos ver o que é justificação. O que é justificação? Vamos definir os termos. Justificação é uma definição semântica, isto é, das palavras. Obviamente, justificação é o ato de justificar, lógico, claro. O termo hebraico é tsadak. Talvez isso não interesse para nós. Tornar reto. No grego, o termo corresponde a dikaio, com um sentido mais jurídico, que é absolver, declarar inocente. O oposto exato de condenar. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus,
ser absolvido. A doutrina da justificação trata desta questão, como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente. Somos pecadores, Romanos 3, 23, um texto bastante clássico que todos conhecem e que foi lido aqui agora há pouco, e eu posso repetir: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ora, se todos pecaram ou pecamos e estamos destituídos da glória de Deus, nós precisamos de um advogado. Nós precisamos de um defensor. Esse defensor é Jesus Cristo, oferecido por Deus pela sua graça para proporcionar o perdão e a salvação ao homem arrependido. É importante nós frisarmos esta condição. Eu sou um pecador, arrependido. E arrependimento significa aquele sentimento de dor, de culpa, de que eu preciso eliminar, não quero que ele continue. Então eu vou prometer, eu vou me dispor a não fazer mais aquilo, a não cometer mais aquele pecado, seja qual for o pecado. Nós vamos deixar de praticar. Então, a doutrina da justificação trata desta questão. Como um pecador culpado diante de Deus e condenado por seus pecados pode ser declarado inocente? É através deste procedimento. Romanos 6, 23 também trata disso. Daqui para frente eu vou citar alguns versículos, mas não vou ler mais, porque senão o tempo vai passar muito rápido e tem muitos versículos. Por isso eu disse, seria bom que você tivesse um papel na mão e caneta, mas eu não avisei antes, né? Então, tem também uma explicação pela teologia. Teologia não é para complicar, mas para esclarecer. Teologia, palavra que significa estudo de Deus. Irmãos, queridos, como é que nós podemos estudar Deus? Como é que alguém pode estudar Deus? Como é que você vai explicar Deus? Já disse muito sabiamente um autor de uma música que nós conhecemos bastante, que ao cantar ele diz: ninguém explica Deus. Não dá para explicar Deus. Ninguém explica. No dia que Deus se tornar explicável, tornar conhecido, se eu passar a ter condição de explicar Deus, ele vai deixar de ser Deus, não vai ser mais Deus. Então, a teologia, para que serve então? Serve para ajudar as pessoas a entenderem melhor, a aprenderem melhor. A teologia explica muita coisa em relação à Bíblia, em relação aos pais da igreja do passado e em relação também ao que acontece hoje. A teologia dinâmica, ela não para, ela está sempre presente. Porém, na teologia, a explicação é o ato de Deus que redime o pecado dos homens culpados e que os reputa retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo. A base não de suas próprias obras, mas do representante obediente às leis que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Poderemos voltar a esta definição e relê-la outras vezes, mas vamos ver agora sobre que passagens bíblicas ela foi construída. É oportuna
a leitura de Romanos 3, 23 a 26, que eu já li 2 vezes. 4, Romanos 4, 5 a 8. E Romanos 5, 18. Você conseguir, vai anotando aí, depois você confere. No primeiro texto, Deus é justo e atribui justiça gratuita pela sua graça, no verso 24, por meio da fé. Vejam que a repetição constante do meio da fé, no verso 25. Quando isto acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Deus é o agente. Ele propôs, por sua graça, por sua paciência. Ele é o justificador. O homem não consegue ser, ou melhor, sua absolvição diante de Deus. Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo. Então, repetimos, não vou eu mesmo conseguir a minha absolvição por meus méritos, nem os irmãos que estão me ouvindo, estão vendo. Nós só vamos conseguir através da graça de Deus, pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No segundo texto, há uma comparação. O salário do trabalhador não é um favor. Ele recebe um salário porque ele trabalhou. Ele trabalhou, ele merece. Mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus. Podemos citar Romanos 5:1, que lemos no início, na abertura desse texto. E vai repetir aqui: justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Deixamos de ser réus e passamos ao estado de absolvidos, tendo paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Algumas pessoas poderão achar até que isso está sendo muito fácil. É só você declarar fé em Jesus Cristo. Você declara que tem fé em Jesus Cristo, você está salvo de todos os seus pecados, você está perdoado de todos os seus atos falhos, de todas as suas mazelas. Então você, às vezes, acha que isso daí é muito simples. Porém, não basta uma declaração supérflua, uma declaração da boca para fora. Você tem que estar sendo sincero e Deus sonda os corações. Você não vai enganar a Deus. A Bíblia diz: Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem ceifar, ele colherá. Então, esta decisão, ela tem que ser uma decisão tomada com sinceridade, com muito vontade, com um sentimento de culpa, um sentimento de arrependimento. Arrependido estou, pedindo a Deus que Ele nos dê forças para nós prosseguirmos na caminhada. Para isso, nós temos o Espírito Santo. E uma vez que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, o Espírito Santo passa a andar conosco, nosso amigo, nosso conselheiro, nosso guardador. E Ele nos ajudará a fugirmos do pecado, a fugirmos das tentações. Só vamos errar, só vamos pecar se quisermos realmente, se lutarmos contra o Espírito. E nós formos teimosos e vamos acabar cometendo pecados e voltando ao lamaçal.
Em Romanos 5:18, fica bem claro que foi a obra de Cristo que se tornou o ato que nos justifica, isto é, nos declara isentos de culpa. Em Jesus temos o perdão de nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus. Isso está também em Tito 3, verso 7. Justificação pode ser, então, resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. A ideia é de um culpado condenado diante de um tribunal, mas que é declarado inocente. Principalmente em Romanos 4, de 5 a 8, vemos que justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Isso é feito porque Deus ama, porque Deus providenciou esse meio, Deus providenciou esse recurso para que o homem buscasse a salvação. Então, é simples assim. Fica difícil para quem está muito enraizado no pecado e sente uma tremenda dificuldade para sair de lá. Mas, durante toda a história da humanidade, sempre houve quem conseguisse sair. E você pode sair também. Você que vai ver esse vídeo, você que está vendo, você tem a mesma possibilidade que muitos outros tiveram. O próprio apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aos Romanos e mais 12 cartas às igrejas e a pessoas, esse mesmo apóstolo era um inimigo dos cristãos. O apóstolo Paulo andava correndo atrás dos cristãos e para matar, para arrastar e para perseguir a igreja. E um dia ele foi tocado pelo Espírito Santo, foi tocado por Jesus Cristo, e ele então caiu por terra. E os seus olhos foram abertos. Seus olhos foram abertos. Quem conhece a história vão dizer que ele ficou cego na hora. Ele já era cego antes, porque ele era um cego espiritual. Eu costumo dizer, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando ele era fariseu e quando ele era perseguidor da igreja, também ele era sincero. Naquela incompreensão, naquela cegueira, ele era sincero àquilo que ele acreditava. E ele era zeloso por aquilo que ele acreditava. Diferente de muitas pessoas que vivem dentro desta ou daquela religião, dentro desta ou daquela igreja, e que ouve as pregações, que ouve as mensagens, que ouve, participa, mas não é sincero. Ele era sincero. E ele foi perdoado. Se você ler a Bíblia, se você buscar, você vai encontrar a história do apóstolo Paulo, do livro de Atos, no livro de Atos, onde ele se converteu e se tornou o maior evangelista de todos os tempos, o maior pregador do cristianismo de todos os tempos. Então, justificação significa perdão dos pecados. Justificar significa perdoar, cobrir os pecados e não imputar os pecados. Então, nós temos aí uma comparação de um juiz, de um tribunal e de um réu. Então, alguns questionam a doutrina, alegando que a linguagem é de tribunal. A linguagem é, de fato, de tribunal. As figuras de juiz, tribunal e réu estão presentes na Bíblia. Há um juiz, anote aí,
em Gênesis 18, 25, no Salmo 7, verso 11. Esse juiz julga mesmo. Isaías 5, 16, Isaías 10, 22. A vinda de Cristo, expressão máxima da sua graça, não significa que ele deixou de julgar. Pelo contrário, Cristo é o padrão pelo qual Deus julgará o mundo. Então, se nós temos Jesus Cristo como modelo, e nós declaramos a nossa fé em Jesus Cristo, nós temos que andar como ele andou. E seremos julgados por aí, por esse parâmetro de Jesus Cristo. Atos 17, 31. Há um tribunal diante do qual todos compareceremos. Romanos 14, 10 a 12. 2 Coríntios 5, 10. Hebreus 10, 30 a 31 e 12, 22 e 23. Vejam a riqueza de textos que estão ao nosso alcance para nós estudarmos e entendermos. Há um juiz, há um tribunal e há um réu. Há um réu. Somos nós. Nós todos, humanidade toda, reunida, é o réu. Nós, como pecadores que somos, nós vemos no primeiro livro de Reis, 8:46, e novamente Romanos 3, 23 e 6, 23. Então nós somos pecadores, nós somos réus. Este é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz. E um dia prestaremos contas a ele. Não temos como escapar. Não temos. Mas Deus nos absolve, justifica pela sua graça, por meio da nossa fé em Jesus. Então nós vamos, buscamos, pensamos e voltamos sempre à mesma questão, à mesma tese. A fé no Jesus Cristo como Salvador. Quais são os efeitos da justificação? Quais são? O primeiro de todos é livrar-nos da condenação. Ela responde à questão: como me salvar? A justificação, ela responde a essa questão: como me salvar? Vejamos o texto de Romanos 8, de 31 a 39. Olha, que beleza é esse texto. Também não temos condição de lê-lo aqui agora, mas anota aí, você vai ler. Justificados, pois, pela fé em Cristo, Israel tentou a justificação pela lei e não conseguiu. Romanos 9, 31 a 33 narra isso. Nós, gentios, recebemos a justificação porque não dependemos da lei. A lei não salva. A lei condena. A lei nos aponta o pecado. Ela piora a nossa situação, porque ela mostra que somos pecadores. Ela não perdoa, ela não salva. Mas Romanos 9:30 explica isso. E Cristo justifica o pecador. Irmãos, queridos, por maior que seja o seu pecado, ainda que as suas roupas estejam vermelhas de sangue como carmesim, elas se tornarão brancas como a neve.
uma vez lavadas no sangue de Jesus Cristo. Cristo justifica o pecador, Romanos 10, verso 4. É fácil ser justificado, Romanos 10, de 8 a 11. Bem, o segundo é dar-nos paz. Os efeitos. O segundo efeito é dar-nos paz. Romanos 5, 1. Aí, quando você sabe-se perdoado, quando você toma conhecimento que você está perdoado, e você se sente perdoado, por pior que tenha sido a sua vida, irmãos, queridos, qualquer que tenha sido a sua vida, ladrão, assassino, viciado, prostituta, prostituto, qualquer coisa que você tenha sido feito, pedófilo, estuprador, qualquer que seja o seu pecado, se você se arrepender, olha a palavra, de fato, e você vir a Cristo, buscar a Cristo, pela fé em Jesus Cristo, você vai se sentir em paz, vai se sentir perdoado. Você pode até estar na cadeia agora, você está preso, mas se você se sentir perdoado, você vai se sentir livre, vai se sentir em paz, vai se sentir confiante. Porque Deus traz paz infinita. Deus dá a nós a paz infinita. Você está passando por alguma dificuldade hoje? Tá. Ou não? Todos devem estar. Existem guerras, rumores de guerras, doenças terríveis. Estamos no momento passando por uma crise de pandemia que está afetando todos, o mundo todo. Mas se você tiver a paz de Cristo no seu coração, você vai estar em paz. Ainda que você seja tocado por esse vírus, ainda que você seja atingido por esse vírus, você vai saber que Deus está no controle e que você vai ter a salvação. Se você morrer por esta ou por aquela questão, não tem problema, porque nós vamos morrer mesmo. O ser humano veio, está vivendo e criado, mas sabe que vai morrer um dia, todos nós. Então, o importante é saber que após essa morte, se nós temos a fé em Cristo, se nós temos uma ligação com Cristo, nós teremos uma segunda vida. Isso é coisa para outros estudos, mas é essa tranquilidade, é essa paz que a pessoa tem. Primeiro, então, se eu estou muito mal de saúde, eu não vou morrer desse mal. Eu tenho fé que não vou morrer. Se eu estou desempregado, passando algumas dificuldades, algumas necessidades, eu tenho fé que isso não vai durar muito tempo. Isso vai ser resolvido. Mas, se eu morrer dessa doença, também eu sei que vou morrer, mas vou viver ao lado de Jesus Cristo. E se eu estiver desempregado, se eu estiver passando por um problema, esse problema eu sei que vai ser resolvido um dia. Então, saber-se perdoado por Deus, saber que Deus nos perdoou, Ele nos traz esse conhecimento, esse entendimento, nos traz uma paz infinita. Nada poderá tirar essa paz de nós. Deus nos perdoou os pecados quando cremos em Cristo. Deus nos trata como se nunca tivéssemos pecado. Vejam, meus queridos, esse trabalho foi feito para a igreja, para crentes. Esse estudo foi feito para crentes. Pessoas que já se converteram, que estão dentro de uma igreja.
Mas ele fala muito mais de evangelismo, de pregação, de exortação ao arrependimento do que para quê? Porque nós poderíamos dizer assim, bom, eu já sei isso tudo. Me converti há 50 anos, eu já ouvi isso várias vezes. Eu já li isso na Bíblia várias vezes. Então eu já sei disso, eu não preciso mais ouvir isso. E outros que estão há um ano, há menos de um ano, ou há 2 anos, ou há 5, ou há 3 anos, também já ouviram. E eles, qualquer um poderia dizer que não necessita mais desta palavra. Essa palavra, então, aqui, deste momento, ela leva mais no sentido de arrependimento daquele que ainda não aceitou a Cristo. E eu estou falando para uma igreja, mas eu tenho esperança que algum parente vai ver, algum amigo vai ver, algum vizinho vai ver, algum estranho desconhecido vai ver, e ele poderá ser atingido por esta palavra. Ele poderá sentir-se tocado por esta palavra. E aí, então, ele vai buscar, ele vai procurar. Esta paz é mais que tranquilidade emocional. Não é simplesmente tranquilidade emocional. É a certeza de uma vida nova, de ser tratado de maneira diferente por Deus. Romanos 5:11. A Bíblia diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então a vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então você que se converte, que aceita Cristo, você é como uma criança. Você vai precisar de alimento na igreja, você vai precisar de doutrina, você vai precisar de uma sustentação para que você possa crescer, porque você é uma nova criatura. Tudo isso que está sendo falado aqui é alimento para aqueles que já são crentes. E é um chamamento para aqueles que ainda não são. Então, o terceiro efeito da justificação é produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. De abandonar o pecado. Se eu aceitei a Jesus Cristo como meu Salvador, eu tenho uma vida nova. Nesta vida nova, eu vou querer me santificar, eu vou querer estar livre, separado. Palavra santificação, para quem não sabe, significa separação. Não é santo, você se tornar um santo de realizar milagre. Não é aquele santo que alguém vai fazer uma imagem sua e colocar na praça ou no monte e dizer: ali está o São Maurício, o São Paulo César ou São Leonardo. Não é esse tipo de santificação. É a santificação espiritual, é a santificação comportamental, onde você vai evitar aqueles erros que você cometia antes. E se você for tentado, porque você vai ser tentado, quando você for tentado, há o Espírito de Deus, há o Espírito Santo do seu lado para te fortalecer, para te livrar daquela tentação. E se você proceder desta maneira, você então estará livre desta dificuldade. Então, meus queridos, vejamos aqui. Nesse caso, você vai livrar-se, né, para continuarmos em
afastados, então nós vamos sair daquela situação de pecadores e vamos passar a seguir aos ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com Ele nós vamos verdadeiramente nos santificar. A santificação é um processo, ela não vem de uma maneira automática, rápida, não é impactante, é processual, é dia a dia, não é uma coisa instantânea. Então, se fui perdoado, se Deus usa de graça, aquela pergunta clássica que alguém poderia fazer: se fui perdoado, se Deus usa da graça, posso pecar à vontade? Já estou perdoado, posso pecar? Ora. Não tem cabimento uma coisa dessa. Você sabe que é pecador, você sabe que precisa se arrepender, você se arrependeu. Então, haverá alguém que pense assim? Então, estou perdoado e Deus perdoa até os pecados que eu vou cometer, então eu posso pecar? A resposta é não. Claro que é não. A justificação faz de nós novas pessoas. Romanos 5, de 1 a 7. Novas pessoas. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz com Jesus Cristo. Na realidade, Deus não perdoa nossos pecados. Deus os faz cair sobre Cristo. Irmãos, vejam bem, presta atenção, amigo. Deus pega os nossos pecados, pegou e colocou na cruz, e colocou em cima de Jesus Cristo. Nós estamos justificados por Jesus Cristo, que pagou lá. Ele pagou lá. Então, Deus não perdoa, ele fez cair sobre Cristo. Se você ler Isaías 53, de 4 a 11, mostra isso que nós estamos falando. Um justificado sabe quanto a absolvição da condenação do pecado custou. Sabe que custou a morte de Jesus Cristo. Sabe que custou o sacrifício de Jesus Cristo. Então, se eu sei que Jesus Cristo se sacrificou por mim, eu tenho a responsabilidade de entender que eu não posso continuar fazendo aquilo que eu fazia antes. Sim, mas há pessoas que fazem, há pessoas que fizeram, pessoas que fazem, mas essas pessoas vão prestar contas. Não é o caso o assunto de hoje, nós não estamos tratando hoje disso aqui, mas alguém vai estar ouvindo, alguém vai ouvir e vai dizer assim: eu conheço muita gente que estava na igreja, que saiu, e que fez, e que pintou, e que aconteceu. Não importa. O que essas pessoas estão fazendo, o que algumas pessoas fizeram, o que outras estão fazendo, não é problema nosso. O nosso problema é nosso com Deus. Aqui, irmãos, todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. A justiça humana, a justiça que nós criamos para nós, a justiça que eles criam para si, são trapos de imundícia. Está na Bíblia. E essa expressão, trapos de imundícia, tem um significado bastante profundo, bastante pesado até. Significa os panos usados pelas senhoras
daquela época, como absorventes íntimos. Sem entrar em detalhes, todo mundo é capaz de reconhecer que naquela época não existiam os recursos que tem hoje. Então as mulheres usavam panos, trapos de panos, e que depois eram jogados fora. Então, nós não podemos nos salvar, nem conseguir nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Vou repetir, não podemos nos salvar, nem conseguir a nossa absolvição. Ela é nos dada pela fé em Cristo. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém, bem como ninguém pode dar justificação a outra pessoa. Então, quando eu vou na igreja católica e me ajoelho ali no confessionário e conto para o padre os meus pecados, ele manda eu ir para lá e rezar tantas Ave Marias, tantos Padre Nossos, e ele está me justificando, está me perdoando. Segundo eles, é verdade. Mas segundo a Bíblia, não é verdade. Eles não têm esse poder perante Deus. Eles não têm. Ser justificado é uma bênção extraordinária, mas ninguém pode ser justificado por ninguém. Já falamos isso. É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus, com contrição, melhor dizendo, com contrição. Você vai com o coração contrito, você vai com a sua alma derramada perante Deus, você vai com todo o seu ser disposto a prostrar-se diante de Deus. É uma experiência pessoal. Então, Jesus Cristo é o autor da salvação. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte, pela morte de Cristo, temos salvação. Em Cristo somos perdoados. Em Cristo, Deus nos declara inocentes. O texto de Romanos 8:1 deveria estar sempre presente na nossa mente. Vamos ler aqui, que eu estou com a minha Bíblia aberta, e eu vou pegar aqui Romanos 8, verso 1, que diz o seguinte, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Então, conforme eu estava dizendo, Romanos 8:1 deveria estar sempre presente em nossa mente, sempre conosco, e todos os textos que foram lidos aqui. Você não vai conseguir gravar, assim como eu não tenho isso tudo gravado de cor. Apesar de muito tempo de leitor de Bíblia, mas a Bíblia está comigo todo dia. Então, quando vem um texto à minha mente e eu não sei citá-lo totalmente de cor, mentalmente, não tem problema nenhum. Procuro na Bíblia e encontro o texto na Bíblia e faço a leitura. Então, esse texto seria para nós um instrumento que conduz o pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo. Portanto, repetido, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos 7, 25a. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Aqui, nós terminamos este estudo. Espero que todas as pessoas que tiverem alcance a esse estudo, que tiverem acesso a esse estudo e que tiverem paciência de acompanhá-lo até o final, nós esperamos que
seja de bom proveito, que a pessoa confira os textos na Bíblia, pesquise na Bíblia, que a pessoa estude e medite. E eu gostaria, por fim, de pedir àqueles que já me conhecem, os membros da igreja que me conhecem, e alguns que vão tomar conhecimento, parentes meus que não são membros da minha igreja, que vão ver esse vídeo, e amigos, que pensem na minha pessoa e que orem por mim, porque eu sou um aprendiz. Eu sou um aprendiz. E como eu disse no início, eu procurei fazer o estudo acompanhando o que está na revista de propósito, porque o estudo, ele é bom, ele é completo. Então não adiantava eu entrar com algum argumento meu, com alguma experiência minha. Porque se alguém teve o trabalho de produzir isso aqui e está muito bem produzido, então estou fazendo uso. Muito obrigado, Deus abençoe, Deus dá a sua graça a cada um. E você, amigo, que vai ver esse estudo e que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, eu te digo, pense nisso, medite nisso e não demore muito. Jesus Cristo está com os braços abertos te esperando. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém?